Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Eu vou contar uma história de um amigo meu que foi tomar umas, estava trabalhando lá em Goiás, quis dar uma de espertão tal, tomar umas e sair, aproveitar a noite em Goiás e se deu mal. Se fodeu! Porque, segundo ele, encontrou com um fantasma na rua. Entre o caminho do bar e o caminho do hotel onde ele estava hospedado. Vocês vão entender que esse fantasma pode fazer parte de algo muito maior. Uma história que é muito tradicional lá de Goiás, que é a Casa das 365 Janelas. Meu Deus. E assim, é casa, né? É um palácio, né? Mas enfim, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Deixa lá nos comentários o que você achou desse vídeo, de outros vídeos, sugestões, o que você quiser. Segue lá nas redes sociais. Se você é novo aqui no Sem Tempo, dá um pulinho em playlists, dá um pulinho lá em sobre, ou vai lá nas redes sociais que você vai entender rapidinho aqui como é que funciona o canal, as histórias que a gente conta, cultura de boteco, essas coisas todas que acontecem aqui no canal, tá? Tá bom. E é isso. Bom, como eu comentei, para aqueles que ainda não sabem, eu trabalho com logística, trabalho com aviação, parte de carga e tal, e aí viaja muito e, consequentemente, tem outras pessoas que trabalham comigo e trabalham na mesma área que eu, que também viajam muito. Eu tinha um amigo, quer dizer, eu tenho um amigo, né? Ele tá bem, tá vivo, tá feliz, tá saudável. Será que não? Mas esse meu amigo aí, que eu perdi um pouco o contato com ele faz um tempo, ele viajava para fazer a parte de medição, era uma parte mais de engenharia da empresa e tal, e fazia projetos, enfim. E aí que é um projeto para ele lá em Goiás, e ele foi para Goiás. Tudo bem. E aí, padrão, né? Ó, solteiro, faz um tempo e tal, nem tô falando o nome dele, que hoje ele é casado, tem filho, tem tudo. Ih, rapaz. Mas quis aproveitar a noite em Goiás. Quis dar uma saidinha lá e curtir a noite. E foi lá, tomou uma, foi num lugar, foi em outro lugar, fez as amizades. Sei. Aproveitou a noite lá. E aí, do último lugar que ele tava, até o hotel, do último bar que ele foi, até o hotel em que ele estava, era relativamente perto. Ele falou pra mim assim, cara, 5, 6 quadras, só que era madrugadão e tudo mais, mas beleza, vamos tentar e vamos embora a pé e que se lasque. E o bonitão arriscou e foi o que ele fez. Então ele ficou no bar lá até as 3, 4 horas da manhã, e aí fez o que tinha que fazer e falou, vou embora a pé mesmo. E isso já faz um tempinho, é relativamente pouco, muito, enfim, eu não sei se já tinha Uber, essas paradas assim, porque até eu, quando eu comecei a viajar muito a trabalho, ainda não tinha, depois foi ter. E aí ele decidiu ir a pé sozinho, tava no meio do caminho, e aí ele achou que em determinado momento lá alguém tava seguindo ele. Ele começou a escutar uns passos bem fortes atrás dele. Ele virava, olhava e não tinha nada. E ele falou que assim, que era bar de boa, tudo tranquilo, tudo sossegado e tal. Ele olhava para um lado, olhava pro outro e não via ninguém. E aí ele continuava escutando barulho. Aí ele apertou o passo para chegar antes no hotel, e ele foi e tal, até que ele chegou num lugar assim, ele ainda tava escutando, e aí ele olhou de relance. Segundo ele viu o fantasma, ele viu uma pessoa translúcida que dava para ver entre ela. Parecia ser um homem com roupas de época, assim, parado numa esquina, assim, a alguns metros dele, sabe? 2 quadras para trás de onde ele tinha passado. E a única coisa que ele conseguia descrever é que era um homem que usava roupas de época. E quando ele viu aquilo aí, que ele apertou o passo mesmo, aí que a cachaça curou, e aí ele correu até chegar no hotel, chegou no hotel, entrou para dentro, não quis saber de mais nada. E foi, e aí, num dos dias lá que a gente tava lá na empresa, lá de boa, trocando ideia, contando caos e tal, ele contou essa história para mim, e essa história ficou na minha cabeça durante muito tempo. Tira! E aí esses dias eu tava pesquisando para fazer um outro vídeo sobre outras lendas lá de Goiás, enfim, e de Goiânia. E aí foi quando eu me deparei com a lenda da Casa de 365 Janelas. E o que diz essa lenda? Senta que lá vem a história. Dizem que existia um comendador, que era o comendador mais rico de toda aquela região ali de Goiás e de tudo que era próximo ali de Goiás, que era o comendador Joaquim. Ele era um homem solitário e tudo, que vivia das riquezas que ele herdou e que ele construiu ao longo da vida dele. E aí, quando chegou um determinado momento lá, ele
falou, vou fazer a casa dos meus sonhos. E ele construiu um palácio, essa casa gigante, com 365 janelas, porque era uma janela para cada dia do ano. Porra! Tudo isso? E aí ele não poupou esforços, era madeira da melhor, era ouro, acabamento fino, piso vinha de fora, obras de arte de fora, tudo do mais caro, mais valioso que existia. Ele colocou toda a grana dele ali. Como eu comentei, ele não tinha família, ele não tinha nada. Aí, aqui tem alguns pontos que a lenda dá uma... Tem aquelas variações, como eu sempre comento aqui, que toda lenda do folclore, toda história acaba acontecendo, que algumas pessoas dizem que ele judiou muito, maltratou as pessoas que trabalharam naquela casa e tudo mais, uma pessoa muito ruim e tudo mais. E tem pessoas que falam que nem aconteceu nada disso, que ele construiu e tudo bem, ele era uma pessoa difícil, solitária, mas não existiu tudo isso. Porém, todavia, existe uma parte, algumas pessoas que falam que as pessoas que trabalharam naquela obra foram maltratadas, escravizadas e que até morreram construindo essa casa. E acrescentaria fatores espirituais na história toda. Mas enfim, é o que aconteceu. Chegou o final da vida do Joaquim, ele envelheceu, ele não tinha família, não tinha nada, um belo dia morreu na casa, sozinho, e as pessoas, né, na época lá, o poder público, não sei se é assim que eu posso chamar, o Estado ali, sabe, os governantes da época ali pegaram o corpo dele, enterraram e tudo mais, e a população, sabendo que estava tudo abandonado, e os próprios funcionários do comendador Joaquim, e todo mundo que estava ali por perto e conhecia a riqueza que tinha naquela casa, invadiram a casa e saquearam toda a casa. Levaram as coisas, as obras de arte, levaram as louças, levaram tudo, os móveis. E quando não sobrava mais nada para levar, começaram a levar pedaços da casa. Cadeia nele! Cadeia nele! Principalmente as janelas, que eram a grande sensação da casa. E aí o que as pessoas dizem? Que boa parte dos pedaços da casa foram usados em outras casas em Goiás. Então tinha muitas casas que durante muito tempo tinham as janelas, tinham portas, pedaços da casa de 365 janelas nelas. E com isso, o espírito do comendador Joaquim ficou inquieto. Então é comum que algumas pessoas, assim como esse meu amigo conhecido, encontrem com o espírito do seu Joaquim, que eu acredito que seja ele, ou é outra pessoa de época andando na rua, e vão ver ele andando pelas ruas de Goiás aí em algum momento, em alguma época do ano, de algum jeito, porque ele tá procurando os pedaços da casa dele que as pessoas levaram. Então essa é basicamente a junção de um relato que um amigo me contou há um tempo com uma lenda do folclore aí que eu passei a conhecer melhor agora. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, ou se você conhece melhor essa lenda, ou conhece outras pessoas que também acreditam ter visto fantasmas ali pelas ruas de Goiás, coloca lá nos comentários. É nóis, tamo junto, até o próximo. Ó, não se esqueça. Errou! Não se esqueça, hein? Curte esse vídeo aqui, comenta e compartilha, ajuda o canal.